Só para me apresentar, gente, meu nome é Michele Obata, tá? Eu sou analista de implantação e eu vou conduzir aqui o treinamento da navegação do cloud com vocês. Então, bora lá. Aqui, a Nicole já entrou, né? Já acessou aqui no sistema. Esse aqui é o link que vocês irão acessar. Depois o pessoal aí do TI vai passar para vocês, tá? Na primeira parte, uma tela anterior, ele vai pedir para vocês colocarem o login e a senha. Antes disso, na verdade, a primeira vez que vocês forem entrar, ele vai pedir para vocês permitirem a página. Clique em permitir. Aí ali vai ter login e senha. No login, vocês vão utilizar o mesmo que vocês utilizam no desktop. A única diferença é que vocês vão colocar o seu login, @questor. Aí embaixo coloca a sua senha, vocês vão conseguir acessar. Por exemplo, Nicole, @questor, coloca a mesma senha que utiliza no desktop, ele vai aparecer essa tela aqui para informar o número da empresa. Aqui você vai colocar o número da empresa e o número da filial, né? De repente ali vai, sei lá, importar uma nota da filial que seja, e o período que vocês irão trabalhar. Período de cálculo, ele é para o pessoal da folha de pagamento. Mas por que ele consta aqui? Porque o cloud, ele abrange todos os módulos num único layout. Então, vocês irão perceber, quando a gente entrar lá, que vocês vão visualizar fiscal, contábil, folha de pagamento, gerenciador de empresa, controle de tributos, tudo no único layout. E para o pessoal da folha de pagamento, eles precisam indicar o período de cálculo aqui. Para você, o pessoal do fiscal pode deixar em branco, tá? Coloca aqui o número da empresa, o número da filial, deixa em branco e o período que vocês querem trabalhar. Aí pode selecionar, que a gente vai entrar na empresa. Este aqui é o layout do cloud, tá? Então, aqui em cima, nesse ícone que parece um prédiozinho, vocês poderão alterar o número da empresa. Agora eu quero entrar na empresa 502, na filial 3, que seja. Quero mudar o período, quero trabalhar agora com o mês 3, quero voltar para 2025. Então, é neste ícone aqui que vocês irão fazer a alteração. Aqui é IAQuestor. Então, vocês podem fazer perguntas para a IAQuestor, como, por exemplo, como apurar o Simples Nacional, como configurar os produtos para calcular EFD contribuições. Faz a perguntinha aqui, aí a IAQuestor traz para você o caminho e como você vai fazer esse processo dentro do nosso sistema. Este aqui é a lupinha de pesquisa. Eu sempre comento, né, que o pessoal da migração geralmente trabalha muito tempo com Questor, né, com desktop, e aí, rotinas mais usuais vocês têm de cabeça, né? Então, vocês podem pesquisar aqui, por exemplo, saídas, né? São os lançamentos de saídas. Então, aqui ele vai trazer tudo que tiver com a nomenclatura saídas, tá? Aí, é só vocês clicarem na rotina que você consegue acessar. Aqui embaixo, ele mostra para você também o caminho da onde está essa rotina. Por exemplo, saídas, né, lançamentos de saída, vocês vão encontrar em operações, fiscal, movimento fiscal e saídas. Teclas de atalho. O browser, ele permite que a gente trabalhe com algumas teclas de atalho, tá? Vocês vão notar que algumas teclas de atalho, elas são diferentes do desktop. Então, pessoal aí que acaba trabalhando muito com teclas de atalho, pode olhar nesse manualzinho aqui, para ver quais são as teclas de atalho que vocês vão conseguir trabalhar no cloud. Aí, conforme nós formos conseguindo liberar outras teclas de atalho, vamos aqui atualizando esse manualzinho para você, tá? Mas, no momento, somente são esses são os formatos de tecla de atalho que vocês vão conseguir trabalhar no cloud. Aqui é o que há de novo, que eu falo que é aquele jornalzinho ali de quando há uma atualização da versão. Então, eu acho bem importante, pessoal, sempre que liberar ali a versão, dá uma olhadinha para ver o que foi alterado, o que foi ajustado. De repente, entrou alguma rotina nova dentro do sistema, né, que vai até ajudar aqui vocês. Na última versão que liberou, na 26.3.0.1, praticamente foi tudo do fiscal, ó, só tem coisa do fiscal aqui. Mas aí, cada versão aqui que houve de liberação, ele vai trazendo aqui nesse jornalzinho aqui, tá? Então, é sempre legal dar uma olhadinha para ver o que houve ali de atualização e de ajuste. Este aqui, ó, é a versão do sistema, tá? Então, dentro do cloud, vocês vão encontrar na central de ajudas, ali no pontinho de interrogação. Caso o pessoal do suporte perguntar, né? Qual que é a versão que vocês estão? Então, entra ali no pontinho de interrogação, você vai encontrar aqui, ó,
a versão do seu sistema. E aqui é o login, né, da pessoa. Então, no caso aqui, a gente está logado com da Nicole, né? Então, aqui é o nome e sobrenome dela. Vou voltar aqui para a tela inicial. Voltando aqui, a gente tem um acesso rápido. No acesso rápido, ele vai mostrar as últimas telas que vocês acessaram, tá? No caso, a última que eu acessei aqui foi o controle de acesso. Aí, já acessamos aqui o KIO, a área de trabalho, DARF, né? Provavelmente isso aqui foi do treinamento ali anterior. Então, ele vai mostrando para você aqui as últimas telas que vocês acessaram dentro do Cloud. Aqui a gente tem a parte de favoritos, tá? Para quem já tem favoritados rotinas no desktop, esses favoritos já vêm para o Cloud. Para vocês favoritarem novas rotinas, em todas as rotinas do Cloud, vai ter uma estrelinha aqui na parte superior. Clica na estrelinha, ela vai ficar pintadinha assim, é porque ela entrou no favoritos, tá? Para eu tirar essa rotina do favoritos, é só clicar novamente, ele vai sair. O Cloud, ele ficou separado por duas partes, né? A parte das obrigações e a parte das operações. Então, nas obrigações, você vai encontrar tudo ali referente mais à obrigação acessória, né, do fiscal. E na parte de operações, é a parte operacional do fiscal, tá? Como eu comentei, fiscal, contabilidade, gerenciador de empresa, folha de pagamento, inventário, controle de tributos, controle patrimonial. Então, aqui mesmo na parte operacional, a gente encontra todos os módulos do sistema. Para o fiscal, né? Então, entrando na configurações, a gente tem ali todas as rotinas de configurações da cadastro, né? Que tem no desktop, também está aqui na parte das configurações, fornecedor, natureza, regras, né? Então, tem várias rotinas aqui. Nos facilitadores, a gente tem mais as partes de duplicação, duplicar natureza, tabelas contábeis. Aqui também veio aquela rotina de duplicar configurações da empresa, que é aquela rotina que a gente pode pegar da empresa padrão ou de uma empresa que a gente já trabalha e duplicar as informações para a nova empresa que entrar aí no escritório, tá? Então, ela vai estar dentro da parte de configurações. E as configurações aqui, a configuração da empresa, a configuração da filial, limite, configuração padrão por NCMs. Então, temos algumas rotinas aqui também na parte das configurações. Aqui é a parte da importação. Então, na área da importação, a gente tem a área de trabalho. Essa área de trabalho de importação é a mesma do desktop, tá? É igualzinho do desktop, não mudou nada ali. Na verdade, mudou uma coisinha. Depois a gente vai falar sobre ele. Aqui é a aba Outros. Então, na aba Outros, você vai encontrar ali a importação banco de dados e o relacionamento do produto e fornecedor. Então, para quem faz esse relacionamento, ela vai estar dentro da área da importações. Na área do movimento fiscal, é tudo que for referente à entrada e às saídas, tá? Aqui no Cloud, nós não temos aquela aba de utilitários e consultas. Então, as rotinas que estavam ali, elas foram todas remanejadas. Então, tudo que é pertinente a entradas e saídas, que estavam no utilitários e nas consultas, você vai encontrar no movimento fiscal. Por exemplo, lá no utilitários, a gente tem o gerar detalhamento PIS e COFINS. Isso é pertinente ao FD Contribuições. Então, você vai encontrar lá no FD Contribuições. A gente vai passar lá e eu mostro para vocês. Então, aquelas rotinas ali, elas foram remanejadas, tá? Por exemplo, aqui na entrada, a gente tem lançamentos de entrada, temos as consultas, né? Que a gente tem uma aba ali no desk da consulta, então ela está aqui dentro de consulta de lançamento de entrada, consultas de serviços de entrada, rotinas do utilitários, entrada, gerar detalhamento de complementares, excluir, né, limpar detalhamentos de item, né? Isso aqui não é muito legal, não. Mas limpar lançamentos, entradas, limpar lançamentos, limpar complementares, aqueles PED C113, né, o documento referenciado. A mesma coisa na saída. Então, saída, as consultas da saída, consulta de lançamento de saída, produtos de saída, também limpar lançamentos de saída. Cadê ele aqui? Alterar, né, os campos da natureza, limpar lançamentos de saída. Então, tudo que é ali pertinente à saída, você vai encontrar na parte da saída. Nos facilitadores, vieram algumas rotinas para cá, os cálculos ali de regras das complementares, gerar totais por natureza, auditoria. E nos relatórios, ICMS totais por natureza, ISS, os livros, conferência,
Então, tem alguns relatórios aqui também, dentro da parte do movimento fiscal. Na parte de duplicata, todas as rotinas pertinentes à duplicata, tanto de pagamento como de recebimento e os relatórios. Na contabilização, aqui vieram a contabilização dos movimentos, dos impostos, a manutenção, né? Geralmente é o pessoal do contábil que acaba fazendo, né? Mas só para mostrar para vocês que, caso alguém contabilize, vai estar aqui na parte da contabilização. As tabelas do fiscal, tabela fiscal, ainda está em configurações. Então, lá você vai encontrar as tabelas, duplicar tabelas, mas a gente já está vendo o pessoal do produto para trazer aqui para dentro da contabilização e ficar tudo centralizado aqui, tá? Temos a área do Kill, cada módulo tem o seu Kill, e aí depois a gente vai falar um pouquinho dele. E na aba Outros aqui, a gente tem aqui mais algumas rotinas, tá? Aqui, se vocês tiverem relatórios personalizados, então elas estão aqui dentro da aba Outros, tá? Acho que isso aqui deve ser relatórios personalizados, que foram criados aí por vocês. Ela vai estar dentro da aba Outros. Ainda para o fiscal, em obrigações, né? Na parte da obrigação, temos aqui a área do Simples Nacional. Então, toda a área do Simples, que é igual ali do desktop, e a área de automação do Simples Nacional. Então, vou encontrar dentro do Simples, na aba Outros, demonstrativo, DSTDA. Na área do REINF, já tem dentro do Desk, né, uma área ali separada do REINF, então aqui também no Cloud ela está separadinho. Aqui eu gosto até de mostrar que lá no Utilitários, no Desk, nós temos aquela rotina gerar serviços prestados e tomados, né, que é referente ali aos eventos da série 2000, né, do INSS. Então, aquela rotina, ela está dentro da área do REINF, tá? Vocês vão entrar no REINF, lançamentos, facilitadores, gerar serviços prestados e tomados. Gerar mural, gerar e atualizar impostos retidos. Então, ela vai estar dentro da área aqui do REINF. EFD Contribuições. Todas as rotinas do FD, ó, estão aqui, tá? Parte do movimento lá, F100, saldo, dedução, ajuste. Aqui na parte dos facilitadores, estão aqui as rotinas, ó, gerar detalhamento de PIS e COFINS, limpar, né, tanto de entrada como de saídas, tá? Ó, gerar o F500 aqui também, está dentro dos facilitadores. E os relatórios ali pertinentes ao FD Contribuições. E assim a gente vem com a área da ICF, lucro real, lucro presumido, lucro real e imunizendas, a área da incorporação imobiliária, a área do IPI, reforma tributária, ISS, CMS, fundo moral e contribuição previdenciária. São áreas que já são separadas ali no gestor, por mais que ela fique ali também impostos federais, impostos municipais, impostos, mas ela é meio que separadinha, né, ISS, CMS, então aqui também continua separado, tá? Na parte das obrigações. Aqui temos as apurações dos impostos, então tudo que é apuração federal, estadual, municipal, dos retidos, né, a consulta dos períodos apurados estarão dentro aqui da apuração dos impostos. E na parte de imposto, né, os vencimentos ali dos impostos. Gerar arquivos. Então, aqui no gerar arquivos, vocês vão encontrar para gerar o FD Contribuição, gerar ICF, gerar SPED, né? Vocês vão notar que lá nos impostos federais e municipais, vocês vão encontrar as apurações, tá? Então, a apuração do imposto federal, então você consegue apurar por aqui, consegue gerar também o arquivo por aqui, ó, gerar FD Contribuições. Porém, para o ICMS, não sei o que aconteceu, o pessoal acabou tirando as apurações do ICMS aqui, tá? Então, se vocês olharem, a apuração ela não está aqui. Então, quando vocês forem apurar ICMS, venham para a apuração dos impostos. E para gerar também os arquivos pertinentes ao ICMS, gerar arquivos. Já estamos também conversando com o pessoal do produto para colocar dentro da área do ICMS a apuração e os relatórios, tá? Porque aí fica mais prático. Já estou dentro da área, já faço tudo aqui. Já confiro, já faço apuração, já faço tudo por dentro dessa área, tá? Mas enquanto não está, pode gerar aqui nas apurações e gerar arquivos, tá? Que for pertinente a ICMS. Ainda para o fiscal acaba fazendo, né? A parte do inventário, então, configurações da empresa, lá na parte do inventário, a movimentação do inventário, né? Toda a área do inventário aqui,
lançamentos, o SPED, né, o bloco K aqui, facilitadores, então temos as rotinas facilitadores, os cadastros, produto, duplicar produto e os relatórios. Ainda inventários, a gente tem a parte do Q também, que aqui acho que ele faz a importação dos arquivos, e a aba outros também, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, tem essa rotina aqui de consulta de notificações. Para o controle de tributos, também, configurações, configuração da empresa, configuração da filial, a movimentação, então, a parte do débito, do crédito, a área de trabalho, que é ali do parcelamento, e os relatórios do controle de tributos. A contabilização do controle de tributos, então, aqui ficou tudo centralizado, né? Contabilização, tabela, duplicar, em relatórios. Então, ficou até mais prático, o pessoal ali da contabilidade. A parte do Q, também tem algumas rotinas que dá para rodar ali pelo Q para o controle de tributos e a aba outros aqui, tá? Então, mas algumas, às vezes são rotinas que não estão aqui dentro, às vezes até se repete, estão aqui, mas também estão aqui fora. Tá? Não sei qual foi muito o critério que eles utilizaram para colocar ali no outros. Ainda para o controle de tributos, nós temos aqui o geração, né, das guias e os cadastros. Desculpa, os vencimentos aqui. Isso aqui é impostos, para gerar as guias aqui. E temos a DCTF Web, que também faz parte do controle de tributo, e o MIT. Tá? Então, o optante, gerar o arquivo e transmitir aqui o MIT. Nesse primeiro passo, eu gosto de passar mais ou menos ali para vocês conseguirem, com o tempo, se situar aonde estão cada rotina do sistema, tá? Porque, assim, aqui o cloud, a operação dela, configuração, campos, o processo do cloud, ele é o mesmo desktop. Talvez nesse primeiro momento, a dificuldade que vocês terão é de encontrar as rotinas, tá? Mas começa a pensar assim, as rotinas estão mais centralizadas nos seus próprios campos. Isso é pertinente, isso aqui reflete mais nas entradas, então deixa eu dar uma olhada, ver se está no movimento fiscal. Ah, isso aqui é mais pertinente à ECF, deixa eu dar uma olhada lá no campo da ECF. Ah, aquela rotina de gerar serviços prestados e tomados é do REINF, então ela deve estar lá dentro do REINF, tá? Então aqui no Cloud a gente tentou centralizar cada rotina ali no seu próprio campo. Então, acho que nesse primeiro momento, acho que a maior dificuldade vai ser encontrar esses caminhos aqui. Eu vou entrar aqui não lembro se é simples, aqui, deixa eu ver. Eu vou entrar aqui na parte das entradas. Tá, peguei essa aqui, não tem muita notinha, mas sem problema. Entrei aqui na empresa 17, tá? Estou ali ainda no período de janeiro a fevereiro ali de 2026. Então, ó, eu entrei no movimento, né, fiscal, operações, movimento fiscal e saída. Aqui eu estou olhando as notas de saída, essas notas de quando é de janeiro e fevereiro. Ah, ela emite uma nota ali por mês, né? Que ela provavelmente vai fazer mandar essa nota aqui. Emite aqui a nota, né? Uma nota ali por mês. Na saída, nessa primeira tela, ele traz como se fosse uma consulta, tá? Vamos imaginar que é uma consulta. Consigo fazer a escrituração da nota por aqui? Não, não é para se fazer por aqui. Aqui é somente uma consulta. Para vocês, de repente, vamos imaginar que essa empresa aqui, vocês fazem a escrituração manual. Então, para escriturar a nota do mês de março, vocês vão clicar no maisinho, tá? Que é um novo registro. Aí ele vai abrir a tela ali de escrituração e você começa a colocar ali as informações da nota. Depois a gente entra lá. Mas nessa tela de consulta aqui, o que eu consigo fazer? Tudo que você encontrar lapisinho na linha, significa que eu consigo fazer edição. Vamos imaginar que colocou aqui 112, mas na verdade não era 112, era 120 essa nota, né? Então, eu posso clicar aqui no lapisinho, ele vai me abrir a nota fiscal e lá eu posso alterar o valor da nota, tá? Então, o lapisinho é edição. Lata de lixo, exclusão. Clicou aqui, eu consigo excluir a nota fiscal aqui dentro mesmo dessa consulta. Aqui, esse maisinho é um novo registro, né? Então, ele substitui ali aquelas duas folhinhas em branco lá no décimo. Então, tudo no Cloud que foi esse maisinho aqui, é um novo registro, uma nova opção. Esse ícone aqui, ele é o Ctrl+K. Então, em qualquer rotina que vocês encontrar esse ícone, ele é Ctrl+K. Às vezes ele pode estar meio escondidinho, tá? Mas viu esse ícone aqui? É sinal que eu posso dar um Ctrl+K na rotina, que ele vai me abrir ali a manutenção de dados. Aqui, atualizar página.
Este aqui é exportar. Então, o que ele faz? Ele exporta as informações. Ele pode exportar a página todo para o Excel, né? Página todos para Excel, ou em PDF. Tem algumas rotinas que vocês vão entrar, que vai ter esse exportar, mas só vai ter dois, somente o todos e o PDF, tá? Alguns ele vem exportar página. O que é o exportar página? Ele vai exportar o que você está visualizando em tela. Aqui, o Cloud, ele permite que você abra até 500 linhas. Essa empresa pega empresas que não tem muito movimento, mas se ela tivesse, por exemplo, 600 lançamentos ali entre janeiro e fevereiro, se eu colocar aqui em 500, ela vai me abrir as 500 primeiras notas fiscais e as outras 100, ela vai entrar na aba 2. Clico na aba 2, aí eu vou conseguir visualizar as outras 100 linhas, tá? Então, aqui vocês podem trabalhar ali, ó, eu gosto de trabalhar com 10 linhas, eu prefiro 50, eu prefiro 500. Então, aqui vocês podem trabalhar conforme a necessidade de vocês. Então, o exportar a página, imaginando que aquela empresa lá tem 500 lançamentos, tá? Só que eu estou trabalhando somente com 10 linhas. E eu quero exportar somente essas 10 linhas que eu estou visualizando em tela. Aí eu venho e clico exportar a página. Eu quero exportar as 500 linhas, mas eu não quero vir aqui e abrir tudo. Então, você pode vir exportar todos. Mas a minha empresa ela tem 800 linhas, 800 notas lançadas. Se eu exportar todos, ele vai levar as 800 notas ali, né? As linhas de 800 notas ali, para você poder fazer a sua consulta. E o exportar PDF, ele exporta todas essas colunas aqui, né? Todas essas informações em formato de PDF para você, tá? Este aqui é a grid de seleção, seletor de colunas, né? Então, eu posso colocar algumas colunas aqui dentro, isso vai diminuir meu campo de visão. Então, por exemplo, para mim não é necessário ver o número de lançamento, ver o número do cliente, ver a série, ver a subsérie. Então ele vai diminuindo aqui o campo de visão e trazendo outras informações que estão aqui, para cá, tá? Esse seletor de coluna, ele vai ficar sempre salvo por login. Então, a Nicole pode trabalhar de uma forma, o Marcos pode trabalhar de outra, a Vanessa pode trabalhar de outra, tá? Então, vocês podem colocar conforme a necessidade de cada um. Para voltar as colunas novamente para cá, para essa consulta, eu clico aqui novamente e restaurar colunas. Então, restaurou, voltou para cá o número de lançamento, o número do cliente, a série, a subsérie, eram colunas que eu tinha tirado, tá? Então, voltou para cá. Aí, que nem eu comentei com vocês, quero fazer estruturação manual. Vou clicar aqui no maisinho. Aqui, ele me abriu a tela de lançamento. A tela de lançamento dentro do Cloud, ela tá bem parecida com o desktop. Então, aqui, pode ver o número da nota, a data, né, espécie, valor contábil. Aqui é o registro da natureza, né, 9002, 1502, que seja ali. A parte do IPI Fundo Rural, a aba Outros, né, o modelo, chave de acesso, a parte do Sintegro, né, que é o modelo da nota fiscal. Então, se é um documento regular ou não, cancelado, então pode ver que ele ficou bem parecido com o desktop. O Cloud vai abrir as telas automaticamente se eu fizer um registro manual ou se eu fizer alguma alteração dentro da minha nota fiscal? Sim, ele sempre vai abrir, tá? Então, ele abre ali a tela de detalhamento de item, abre a tela de, por exemplo, de retido, né? Eu estou trabalhando ali com uma natureza com retenção, abre a tela lá de ST, caso está habilitado para abrir ST, abrir ST. Então, o Cloud ele vai abrir automaticamente. E se eu quiser ver, entrei só para olhar uma nota aqui, eu quero ver o detalhamento de item. Vocês vão clicar aqui, exibir dados do lançamento. Clicando aqui, ele vai trazer as abas, né? Que aquela nota tem informação. Deixa eu pegar aqui uma nota, peraí. Então, vou clicar aqui, detalha, tá vendo? Eu entrei na nota fiscal, essa aqui é a nota do mês 2, né? Vou abrir aqui, ele me abre, o detalhamento de item, tá? Eu tô clicando porque eu não tô fazendo nenhum tipo de edição, né? Mas se eu fosse editar alguma coisa aqui, aí automaticamente ele iria abrir a tela do detalhamento de item para mim, tá? E as outras subtelas ali, conforme já é o padrão ali do sistema.
salvar, né? Então, fiz a escrituração para salvar disquete. Maisinho, um novo registro. Cliquei aqui, aí ele vai me trazer aqui essa tela em branco e eu posso fazer um novo registro. Este aqui é desfazer a alteração que ainda não foi salvo. Sem querer, eu vim aqui, alterei para A, mas foi sem querer, não salvei. Posso clicar, ele vai voltar para o D, tá? Caso você salvar, aí precisa colocar aqui novamente, salvar, para ele poder voltar ao registro como era antes. Latinha de lixo para excluir. Este aqui é uma lupinha de pesquisa, tá? Então, se eu quiser ver alguma outra nota fiscal, não preciso voltar para aquela tela anterior que a gente estava. Eu posso clicar aqui e ele vai me abrir todas as notas do período. Então, aqui nessa empresa ela só tem 2 notas, né? Mas pode ver que ele me trouxe as 2 notas. Eu estava na nota 2, quero ver a nota 1. Dou 2 cliques, aí ele vai carregar a nota 1 aqui para mim, tá? A nota de janeiro, na verdade, né? Ó, então, trouxe a nota de janeiro aqui. Aqui é navegador, né, das notas, então eu posso ir para a nota anterior, para a próxima nota, né, caso eu tivesse ali, só vai ter a próxima, na verdade. Este aqui é o configurador de campos, tá? O que é o configurador de campos? É o F12 lá do desktop. O que é o F12? Tem gente que não conhece como F12. O F12 é um ícone que tem dentro do sistema que você consegue duplicar a informação, né, da última tela que você visualizou. E aí, quando você der um novo, ele puxa aquelas mesmas informações. Por exemplo, vamos imaginar que esse cliente aqui, ele vai, vou escriturar 2 notas dela, com clientes diversos, tá? Dentro do mês ali. Então, eu quero que ele traga o cliente, né, no duplicar, o número da nota não, sempre vai vir uma nota nova. A espécie eu vou manter, porque é sempre a mesma, a série, a subsérie, a data de escrituração, por exemplo. Então, quando eu der um novo, ele me trouxe aqui, ó, cliente diversos. Aqui ele vai trazer, né, o próximo número disponível, a série, a espécie, a série, subsérie não tem nada, então ele não trouxe, e a data de escrituração, porque eu marquei lá, tá? Então, esse duplicar é essa funcionalidade que ele vai fazer. Só que, assim, lá no Desk, ele só faz esse processo de duplicar. Aqui no Cloud, essa rotina, ela veio melhorada, tá? Porque aqui no Cloud, você consegue também ocultar campos e pular campos. Por exemplo, para mim, eu não quero ver na minha tela a série e a subsérie. Ó, tá vendo? Ele está tirando o meu campo de visualização. Não quero ver a data de emissão. Então, ó, se eu clicar aqui, ele tira do meu campo de visualização, tá? Para voltar às rotinas, é só clicar novamente, os campinhos, né? É só voltar novamente e ele volta como era antes. O pular, também, geralmente o pessoal não faz tanta escrituração assim manual, né? Mas ali para a escrituração, vamos imaginar que você vai também escriturar uma outra nota e você quer que ele pula a espécie e pula a data de emissão. Então, quando você der um novo ali, você vai fazer todo o preenchimento aqui. Quando chegar na subsérie, quando você der um enter, ele não vai entrar no subsérie, ele já vai pular para data para data de escrituração. Quando você der um enter, ele não vai vir para cá, porque eu pedi para ele pular, então ele já vai vir direto para o valor contábil, tá? Então, em qualquer rotina do questor que vocês encontrarem esse campus, configurador de campos, é esse processo que você vai conseguir fazer dentro do sistema, tá? Então, pode ocultar, duplicar ou pular os campos aqui da rotina. Nos 3 pontinhos aqui no lançamento, a gente tem mais algumas ações, que no caso é a manutenção Ctrl+K. Posso clicar aqui, ele me abre o Ctrl+K. Posso digitar com a tecla de atalho, ainda continua Ctrl+K, né? Então, digita ali Ctrl+K, ele vai abrir para você. Aqui a gente tem um relatório, né, de conferência de saída, livros, atualizar página e o expandir. O expandir, ele deixa a tela nesse formato, tá? Para voltar, clica ESC, ele voltou ali, ok? Uma outra coisa, eu creio, acho que eu não ajustei nada. Confidência, acho que confidência não teve nada. Só olhar se teve alguma. Não.
Provavelmente vocês não fazem nenhum tipo de importação em Excel, tá? Aqui no contábil, pelo menos no mandado planilha para ajustar. Mas, basicamente, é o seguinte. Eu vou explicar aqui para vocês, tá? Se porventura mais para frente vocês tiverem, vocês já sabem como que funciona, tá? Ou entrei errado aqui. É importação banco de dados. Importação banco de dados. Esse importação banco de dados é aquela importação em Excel. Aqui no fiscal também dá para importar algumas coisas em Excel, como, por exemplo, F100, notas fiscais, né? Às vezes o cliente não tem um layout ali, a gente consegue importar por Excel, tanto no desk como no cloud, tá? No desktop, tem alguns layouts que foram criados que ele tem uma situação que a gente chama de it perguntar. O que é o it perguntar? Quando você faz a importação, executa para fazer a importação, ele abre uma caixinha de pergunta, perguntando ali. Geralmente qual o número da empresa, qual o número da filial, né? Depende muito ali de como foi criado a NLI. Isso a gente chama de it perguntar. Aqui no cloud ele não abre esse it perguntar. Então, para isso, os layouts, se de repente vocês tiverem, né, os layouts que vocês têm ali de importação de Excel, se ela tem essa função, se ela abre, né, essa questão do it perguntar, é necessário fazer alteração, tá? A gente altera dentro do NLI, altera ali do jeito que vocês têm que montar a planilha e coloca ali o número da empresa e o número da filial, vocês precisam preencher essa informação para o cloud conseguir importar. Quando a gente faz a importação no desktop da planilha, a planilha que vocês vinculam aqui, ele coloca um hashtag na linha que ele conseguiu importar. Isso é até uma forma de segurança, até para vocês conseguirem consultar quais linhas foram importadas e quais linhas não foram importadas, né? Vamos imaginar ali eu tenho uma série de F100 que eu quero importar, 10 lançamentos de F100. Um deles eu coloquei alguma coisa errada ali, que o sistema não ia conseguir ler. E aí, as outras 9, quando eu importar, ele vai colocar um hashtag na frente, então eu sei que ela importou, e aquela única linha que eu sei que estava com uma informação errada, eu sei que tem algo errado ali. Ele não vai conseguir importar. Eu ajusto, reimporto, aí vai dar sucesso, tá? O cloud, ele faz o mesmo processo, só que ele faz ao contrário. O arquivo que você vincula aqui, ele não vai colocar hashtag, ele vai criar uma cópia de segurança, e nessa cópia de segurança, vocês vão clicar nela, né? Ele vai criar um botãozinho preto, igual a esse aqui, escrito arquivo.csv. Clica nele, ele vai fazer o download na sua máquina, e aí, a partir dali, daquele download, você consegue analisar quais linhas foram importadas e quais linhas não foram importadas. Aí ajusta, pega aquele Excel novamente ali e faz a importação, tá? Então, teve essas mudanças aqui no cloud. Olhando aqui, vocês podem ver que também não tem a cópia de segurança. Por quê? O cloud sempre vai criar uma cópia, que é a cópia que vai estar com hashtag. Então, a cópia tem hashtag e o original ele não vai colocar hashtag, tá? Outra coisa, asterisco vermelho é campos obrigatórios. Lá no desktop, ele fica em negrito. Aqui no cloud, ele vai ser representado pelo asterisco vermelho, tá? Então, precisa ter alguma informação, precisa selecionar alguma coisa aqui para você fazer o processo dentro do cloud. O cloud, para importação de arquivos, os arquivos precisam estar zipados, tá? Isso é uma condição do cloud. Então, por exemplo, estou importando aqui minhas notas fiscais e eu tenho uma pasta com 5 notas fiscais, eu quero importar aquela pasta. Vai ter que zipar a pasta para poder fazer a importação, tá? Formato sempre em zip, não pode ser em RAR, é sempre em zip. O meu cliente já mandou a pasta, já tinha importado, só que depois ele mandou um XML de uma entrada lá que ele tinha achado lá perdido no e-mail dele. Só tem um XML. Preciso zipar? Não. Se você for importar somente um XML, pode vincular o XML ali na área de importação, o sistema vai conseguir importar para você. Mas se for mais de um, aí seleciona ali, né, a pasta, zipa para poder importar, tá? Então, essa é uma condição aqui do cloud. A mesma coisa para importação aqui do CSV, tá? Do Excel. Ainda o Excel, né? CSV separado por vírgula, a forma de salvar ali o arquivo. Zipa o XML.
Desculpa, zipa o Excel para poder vincular aqui, e o layout também precisa estar zipado, tá? Se for mais de um layout. Por exemplo, para importar F100, eu preciso somente de um NLI para trazer as informações. Então, neste caso, eu não preciso zipar o NLI, mas o Excel eu preciso zipar. Se eu for importar uma nota fiscal, que vai trazer a capa da nota, a natureza, produto, retido, PIS e COFINS, já são 5 NLI para trazer esse monte de informação. Então, neste caso, eu preciso zipar o NLI, vincular aqui zipado e zipar também o Excel, tá? Para ele poder importar para dentro da máquina de vocês, ok? Uma outra coisa aqui, de mudança. Quando eu vou gerar arquivos dentro do sistema, tá? Então, eu vou gerar ali o TXT do DFD Contribuições, do SPED Fiscal, a lá que seja. O arquivo, você precisa fazer o download na sua máquina, tá? Aqui no cloud, ele não tem um local que você vincula o caminho para ele salvar aquele arquivo. Lá no desktop a gente tem, né? O caminho para você marcar, olha, quero que você gere o arquivo e salva na pasta X. Aqui no cloud, ó, pode observar que não tem, tá? Então, quando vocês avançarem ali, ele fizer o processo, nem sei se esse aqui vai fazer alguma coisa, deixa eu só para ver se vai trazer. Só para mostrar. Então, quando vocês avançam aqui o processo, ele vai criar o arquivo, né? Também, no botãozinho ali pretinho. Ele não tem opção. Mas aqui na parte de baixo, ele cria também um botãozinho preto aqui com o arquivo. Vocês vão clicar nesse botãozinho, ele vai fazer o download na sua máquina, aí daí você pega o arquivo do download e coloca lá na pastinha do seu cliente, depois vocês sobem lá para o FD, para o PVA, tá? Então, o Cloud, os arquivos também, ele cria um arquivo ali à parte, não dá para a gente vincular numa pasta ali, selecionar uma pasta para ele poder salvar, tá? Vamos lá. Vou voltar aqui. Vou entrar aqui na parte do movimento. Vou pegar aqui a consulta de saída. A consulta, tudo que for consulta, tá? Ele gera na parte de baixo ali, igual o cloud, igual o desktop, na verdade. Então, pode ver que os parâmetros, tá? É o mesmo do gestor ali. Então, vocês não vão ter problema em se encontrar no cloud devido a isso. Então, ó, ele me trouxe aqui, tá? As consultas. Tudo que for relatório, ele vai sempre gerar numa aba à parte. Eu vou entrar aqui, pegar aqui um relatório. Venda, deve estar com ICMS, né? Bom, então, tudo que for relatório no cloud, ele sempre vai criar numa aba à parte. E tudo que for consulta, ele vai trazer aqui na parte de baixo, tá? Na consulta, eu também consigo fazer edição. Ah, eu gerei ali uma consulta, estou olhando aqui minhas notas, mas eu olhei que esse aqui está com valor, que a cefra errada. Eu posso vir aqui, clico no lapisinho, ele me abre o lançamento e dali eu faço ali a correção, tá? Não precisa exatamente ter que entrar na nota de saída, localizar a nota para poder editar lá, ó. Pode ver que ele já me trouxe para a tela de saída, tá? Então, o sistema também deixa vocês fazerem isso aqui. Aqui na consulta também tem a grid ali, né, de exportar, tem aqui para você fazer o seletor de coluna. Se porventura vocês gerarem um relatório, executou e ele não apareceu na aba parte, é porque o PUP app da máquina de vocês está bloqueando, tá? Clica lá no PUP app, libera, executa novamente, que ele vai trazer o relatório aqui na aba ao lado. Então, o sistema ele permite que eu abra várias abas, tá? Dentro do cloud. Então, eu posso abrir, por exemplo, eu estou na empresa Bar aqui, de janeiro a fevereiro de 2026. Aqui eu poderia entrar numa nova empresa. Vou pegar uma outra empresa aqui. Já está. Posso abrir
aqui eu estou nos lançamentos, tá? Aqui ainda estou na bar, mas aí eu posso abrir uma outra rotina. Vou pegar aqui, por exemplo, área de trabalho. Aqui, ó, vou selecionar Star. Então, já estou na Star aqui. Na Star eu poderia acessar alguma outra rotina também, tá? Então, o Cloud te permite isso, que você abra outras abas com outras rotinas, com outros períodos, até outros módulos, tá? Então, eu posso, por exemplo, estou na Star e quero abrir aqui controle de tributos. Então, abro aqui no controle de tributos. Aqui eu estou na importação e aqui eu estou no lançamento. Aqui eu posso mudar para janeiro de 2025 a março de 2025, que seja. Então, Cloud te permite isso. A única coisa que eu sempre comento com o pessoal é que quando você abre outras empresas, né, nas abas à parte, olhando aqui em cima, a gente não consegue diferenciar. Então, por exemplo, aqui eu estou lá 48 e aqui eu estou na empresa 17, né? Então, quando vocês forem fazer o seu processo, que vocês estão trabalhando ali na empresa, só verifique se realmente você está fazendo na empresa correta. Por exemplo, eu quero importar nota. Eu vou importar na 17. Deixa eu olhar aqui. Ah, essa é 17. Aqui não, essa é Star. A Star não quer importar nota, é na 17. Então, na 17, vou lá e faço minha importação, tá? Mas só toma cuidado com isso. Demais, vocês conseguem abrir várias abas com outras empresas, outras datas, outros módulos, não tem problema nenhum. Tenta evitar de abrir o desktop e o cloud ao mesmo tempo com o mesmo login, né? Porque quando você abre nesse formato, o sistema ele entende que você está utilizando duas persons. Vamos imaginar ali que a Nicole abriu um desk e abriu um cloud, está numa tela trabalhando com desk e outra trabalhando com cloud. O sistema vai entender que ela está usando duas estações diferentes. Diferentemente do cloud. Se eu abrir várias abas aqui, 5 abas, ele vai considerar que você está utilizando uma estação. Então, como ele entende ali que você abre um desk e um cloud, duas estações, pode ser que o número de permissão estejam todas sendo utilizadas, né? Nesse caso, aí 2, 3 pessoas estão abrindo desktop e cloud ao mesmo tempo. Então, o total de permissões que você tem ali ele vai estar tudo sendo utilizado, e de repente alguma outra pessoa que estava fora, que, sei lá, chegou mais tarde, vai tentar entrar no sistema, não vai conseguir, porque o sistema vai trazer uma mensagem falando que todas as estações estão sendo utilizadas. Neste caso, alguém vai precisar sair, ou do desk ou do cloud, para o nosso coleguinha ali poder entrar e acessar ali a parte dele, tá? Mas isso, toma cuidado com isso. Como o cloud permite, é até mais prático vocês fazerem esse processo aqui, direto aqui no cloud. Fora tudo isso aqui, gente, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer em relação à navegação? Não? Então, vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho do Kill, tá? Como eu comentei ali anteriormente, cada módulo tem o seu próprio Kill, ó. Então, contabilidade, fiscal, folha de pagamento, o gerenciador, controle de tributos. Então, cada um tem seu próprio Kill. Então, dentro do fiscal, o que vocês vão conseguir fazer na área do Kill? Então, ó, eu entrei na área do Kill, né? Kill, a área do Kill ali, procedimentos, agendar. Aqui na lupinha, ele vai trazer para vocês as rotinas que o Kill consegue trabalhar aqui no fiscal, tá? Vou colocar no 50, porque tem mais coisa aqui, ó, tem mais coisa. Então, vamos lá. O que o Kill consegue fazer para vocês? Importação de notas estaduais, federais e municipais, execução da contabilização, né, que o pessoal da contabilização, importação das cotações, importação de layout, que é aqueles em Excel, apuração dos impostos federais, estaduais, municipais, então eu posso também agendar as apurações pelo Kill. O Simples Nacional, que a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente ali, que é a automação do Simples, tá? As obrigações acessórias, então o Kill também consegue gerar para vocês
e o FD Contribuição, o SPED Fiscal, acho que é outra SF, se não me engano, o MIT, mas no caso do MIT, você só vai conseguir agendar aqui se vocês tiverem o Integra Contador, tá? Porque o MIT, ele faz a geração do arquivo e a transmissão do arquivo lá para o ECAC. Mas ele só consegue fazer esse processo se a empresa tiver o Integra Contador. Caso não tenha, aí entra ali pela rotina manual mesmo, gera lá o arquivo pela rotina manual, salva na pastinha e depois vocês sobem ali direto no ECAC, tá? E o REINF? O REINF aqui, por enquanto, ele só está conseguindo fazer os eventos de fechamento, tá? Então, vocês podem agendar aqui o que fazeria o fechamento das empresas. Por exemplo, eu tenho várias empresas sem movimento ali, que não tem movimento no REINF, e eu acabo fechando, né? Mandando o evento de fechamento. Aí pode deixar agendado aqui no que ele faz esse processo para você, tá? Vou pegar aqui ó, a obrigação como exemplo. Então, ó, eu vou selecionar a minha opção, né, que eu quero agendar no Kill. Avancei, então, o que eu posso fazer? É vender contribuições, SPED fiscal e ECF. Vou marcar qual é a obrigação que eu quero realizar, vou avançar. O processo de incluir na agenda, tá? De montar a agenda, é o mesmo para qualquer rotina e para qualquer módulo que tem o Kill, tá? Então, o que eu vou explicar aqui, vocês podem fazer isso dentro do controle de tributos, do inventário, só importação de nota, aqui, ou qualquer outra rotina aqui dentro do fiscal, você vai fazer dessa maneira. No incluir agenda, aqui você vai definir a data e o horário que o Kill vai rodar esse processo para você. Periódico, não. Se eu deixar periódico, não, ele só vai fazer uma vez o processo, na data e no horário que eu defini aqui, tá? Após isso, ele não vai fazer mais. Se eu quero que esse processo, essa operação seja eventual, seja periódico, na verdade, né? Então, eu vou deixar periódico, sim. Então, toda essa data, né? E o horário que eu defini aqui, ele vai rodar o processo em março, abril, maio, junho, julho, e aí infinitamente. Quando tiver ali processo para fazer, ele vai fazer, tá? O horário, vocês podem colocar fora do horário comercial. Na verdade, a gente até recomenda, tá? E ainda mais para importação de notas fiscais. Se vocês têm uma empresa ali que importa muito, tem muita nota fiscal para importar, se você colocar isso no horário comercial, vai ficar pesando no sistema de vocês, acabando deixando até um pouquinho mais lento aí. Então, põe fora do horário comercial, que aí quando vocês voltarem no dia seguinte ali, da data do agendamento, o processo já vai estar lá, as notas importadas, o Simples Nacional apurado, as obrigações dentro das pastinhas, tá? Então, pode deixar fora do horário comercial. A data, vocês sempre vão colocar a data de hoje para frente, nunca para trás, né? Por exemplo, eu quero que gere a EFD contribuições sempre no dia 23, por exemplo. Não posso colocar dia 23 do 3 aqui. Por quê? Porque dia 23 do 3 já passou. Se eu colocar e avançar, ele vai me dar uma mensagem de erro falando que não pode, né? Se eu quero que ele gere o FD contribuições sempre no dia 23, qual que é a próxima data do dia 23? 23 do 4. Então, eu vou colocar aqui que no dia 23 do 4, ele vai começar a gerar o FD para mim. Data final, pode ver ó, que ele não tem asterisco, então ele não é um campo obrigatório. Eu posso deixar em branco, que aí o Kill vai fazer esse processo aí para sempre, enquanto tiver informação ali, ele vai gerar para você. Ou eu posso definir uma data. Então, ó, para essa empresa, eu vou deixar até 2020, 31 de 12 de 2026, que pode ser que lá em janeiro ela não vai ser mais Simples Nacional. Mas, na verdade, colocar janeiro, né? Porque tem que é a competência de dezembro. Mas só para explicação, né? Então, chega lá janeiro, ele não vai mais rodar. Por quê? Coloquei uma data fim. Então, posso deixar em branco. Sob demanda, eu oriento a deixar como não, tá? O que é o sob demanda? Se eu deixar como sim, ele vai ficar parado aqui no agendamento. E aí, quando chegar o horário e a data para o Kill fazer esse processo, ele vai ficar paradinho ali no agendamento, esperando você ir lá, clicar no comando para ele poder fazer isso. Eu acho que perde a funcionalidade de automação nesse caso, tá? Se você precisa ter que entrar ali e pedir para ele rodar novamente uma coisa que você agendou. Então, deixa ele sempre como não, sob demanda, que aí sozinho ali, ele já vai fazer o processo para você, e no dia seguinte, ali no dia 24, quando você chegar,
o seu arquivo já vai estar salvo ali na sua pastinha, tá? Repetir a cada. Este processo do FD Contribuições, do arquivo, é uma vez por mês. Então, eu vou colocar um mês. Mas aqui você pode colocar por dia, por semana, por mês, por ano, né? FD Contribuições, um mês. Aqui, mensal, dia 23, né? Então, você vai ele rodar sempre ali no dia 23. Feriado, final de semana, nenhum antecipar ou postergar. Nenhum. É feriado, é final de semana? Dia 23, o KIO vai gerar o FD Contribuições para você. Tá? Então, vocês folgam e o KIO trabalha. Se você antecipar, então ele vai pegar o dia anterior útil e vai fazer esse processo. E se vocês postergar, ele vai pegar o próximo dia útil para poder rodar o processo, tá? Então, vocês podem deixar aqui como nenhum. Deixa ele trabalhar final de semana ali, quando vocês estão aproveitando. Chegar lá no próximo dia útil, você já está com o seu arquivo salvo ali, tá bom? Mas aí vai depender muito de empresa, de cliente ali. Fica a critério de vocês, tá? Aí, aqui vocês vão avançar. Eu vou colocar... Essa empresa, acho que ela é simples, né? Vamos pegar uma empresa de lucro presumido aqui. Ou lucro real. Me fala uma empresa aí, real ou presumido, que tem FD Contribuições. 145. Essa? Ela tem FD Contribuições. Legal. Vamos pegar ela aqui como exemplo. A gente agenda uma aqui, só para vocês verem. Então, vou voltar aqui, ó. Voltei lá no KIO. Obrigações. FD. Avançar. Vou colocar de novo aqui, periódico, sim. Às 15, deixa às 15h43. Deixar aqui como não, para mostrar ali o processo para vocês, sob demanda como não. Mês. Avançar. Então, ó, a forma de você incluir na agenda, ele será igual para todos os processos dentro do KIO, tá? Em qualquer módulo. Aí, na configuração dos parâmetros, ele vai trazer aqui o parâmetro do que você está agendando, tá? Estou agendando FD, então ele vai trazer os parâmetros da FD. Estou agendando importação, então ele vai trazer os parâmetros para você importar. Estou agendando automação, ele traz os parâmetros da automação, tá? É possível colocar em lote? É possível, tá? Então, aqui dentro do arquivo, se ele deixar você colocar ponto e vírgula, aqui mesmo você já pode selecionar as empresas que são do lucro presumido, por exemplo, que vai gerar ali o FD Contribuições, tá? Ó, pode ver que ele vira seleção múltipla. Mas aqui só vai deixar por enquanto um quadro assim. Aqui a gente tem competência atual, anterior ou mês da obrigação, tá? Então, neste caso aqui, atual, ele vai gerar do mês de março. Anterior, né? Geralmente a gente sempre pega ali a competência anterior, ele vai gerar de fevereiro. Ou o mês ali da obrigação, também é o mês ali de fevereiro. Tem algumas rotinas que ele vai ter. Acho que ele não se aplica. Depois a gente vai abrir uma rotina, que ele vai habilitar isso aqui, ó, dias retroativo, tá? Depende muito ali do que você está fazendo no processo. E ali você pode retroagir o KIO faça desde ali, daquela data. Então, por exemplo, contabilização. Eu quero que ele faça a contabilização de 90 dias. Ele vai pegar 90 dias para trás e vai contabilizar. Importação de nota. Eu quero que ele pegue, se tiver lá, por exemplo, eu estou fazendo pelo Zen, lá no Zen tem 90 dias de nota. Eu quero que ele importe 90 dias. Coloca 90 dias aqui, ele vai importar. Depois eu abro outro só para mostrar o nome do parâmetro. Aqui você vai colocar as informações da sua empresa, tá? Eu vou colocar aqui qualquer coisa só para a gente poder gerar ali. Aqui você vai colocar as informações da sua empresa. Então, é presumido, põe as informações de presumido, é real, põe as informações do real. Sempre, se for colocar em lote, separa ali por tipo de empresa. No caso, o arquivo aqui, ele pede o caminho do KIO. O que é o caminho do KIO? O KIO, ele tá... Ixi, eu peguei logo um bem mais... O KIO, ele tem uma pasta... Vou colocar numa nova aba aqui.
que é onde você consegue vincular os arquivos e salvar os arquivos ali, tá? É a pasta que o Kill consegue encontrar para poder fazer esse processo. Posso colocar uma pasta no meu download? Não, não pode. Tem que ser a pasta que está configurada aqui no Kill. Então, aqui dentro do Kill, a gente tem uma pasta que a gente chama de pasta monitorada. Que o de vocês ali tá dentro do C, Kill 947, pasta monitorada. Depois a gente está até dando uma olhada para ver se ela vai estar aqui. É que também vai depender, que como é servidor aqui, acho que vai ter que colocar o sistema de vocês para conseguir olhar. Mas é CKill, como eu estou no servidor, né, ele vai aparecer aqui para mim, ó. Pasta monitorada, tá? Então, aqui ele trouxe as notas. Apesar que eu acho que aqui está faltando uma pasta. É a pasta dos... Deixa eu olhar aqui. Vou tentar colocar aqui, mas eu acho que ainda está faltando uma pasta aqui que tinha que estar aqui dentro. Mas vamos tentar com essa aqui para ver. Vou copiar aqui. Então, por exemplo, nessa pasta ali do Kill, se tem cliente de vocês que manda o XML, que vocês não vão fazer a busca pelo Zen, aí pode colocar o arquivo nessa pasta e dali você vincula. Olha, dessa empresa eu quero que você busque o XML dessa pasta para fazer a importação. Aí o Kill faz a importação ali para você. Vou colocar aqui 48, 5 minutos, acho que dá tempo, 5 minutos, periódico 5, eu quero mostrar algumas coisas ali do periódico, um mês, pegar o mês anterior, nenhum, ativo, vou colocar aqui, vamos ver se ele vai gerar lá. Eu coloco aqui o caminho aí da pasta, vou jogar na monitorada, deixa eu jogar na monitorada para ver. Estou faltando uma pasta. E vou concluir. Então, ó, ele está agendado, tá? Ele está aqui no agendamento. Aí aqui no agendamento, então clicando aqui nos 3 pontinhos só para mostrar para você, que nem eu comentei, tá? Aquele processo sob demanda. Se tivesse como sim, mesmo que desse o horário e a data que eu defini, ele vai ficar parado aqui no agendado. Então, para ele poder rodar, eu teria que entrar aqui e clicar no sob demanda para ele sim rodar o processo. Por isso que eu acho que perde um pouquinho a funcionalidade ali de automação. Então, deixa como não, que isso aqui já é um negócio a menos que vocês vão ter que mexer, tá? Vou pegar ali uns meses para frente. Como eu coloquei ele periódico, vou pegar maio. Maio, dia 26 de maio. Eu não coloquei periódico? Ai, gente, acho que eu não coloquei periódico. Depois a gente faz um lá como periódico. Eu só queria mostrar para vocês que nos meses seguintes, ele vai aparecer aqui. Depois eu gero um lá periódico, acho que eu na correria, porque alguma outra coisa e acabou não indo. Aí ele sempre, em todos os meses, todo dia 26, ele ia ter um agendamento aqui. Por quê? Porque eu tinha colocado como periódico, tá? Então ele vai gerar lá. Eu coloquei para ele gerar o FD contribuições no dia 26, mas para mim, eu acho que não é uma data muito legal. Eu quero alterar essa data para o dia 28, por exemplo. Então, você pode entrar em um agendamento que ainda não foi concluído, né, que não foi processado. Clicando nos 3 pontinhos aqui, ele vai estar em agendado, clicando nos 3 pontinhos aqui, você consegue editar o procedimento. Quando você clica aqui, ele vai abrir novamente aquela tela que a gente estava agendando, e ali você pode mudar a data, mudar o horário. Agora eu quero que ele antecipe. Mudar lá se ele vai antecipar ou não, tá? Então você consegue fazer essa alteração, e dos meses para frente, ele já vai
acatar a alteração que você fez, né? Os que processou já está ali no processado. E desativar. Então, eu fiz ali um procedimento periódico, mas eu quero desativar, não quero mais utilizar esse. Ela era uma empresa do FD Contribuição, mas ela resolveu ir para o Simples, por exemplo. Não vai ter mais EFD para gerar. Aí você pode desativar, né? Então, entra num, num agendamento que ainda não foi processado, clica em desativar, que aí ele vai desativar para os próximos meses todos ali, aqueles agendamentos, tá? Então, o que ainda permite você trabalhar ali nesse formato. Vamos aguardar um pouquinho só para ver o que ele vai fazer aqui. Aproveitando, deixa eu pegar aqui como um periódico, fazer um outro agendamento. Vou pegar, por exemplo, aqui, das cotações. Pegar das cotações. Vou selecionar, vou importar os dados da Selic. Deixar aqui periódico, sim. 15,50, dia 26. Data final não, porque eu quero que ele gere lá. Esse também não. Um mês. Mês, mensal e avanço. Tá, então, tá aqui. O da Selic eu coloquei lá periódico. Vou pegar ali dia 26 de agosto. 26 de agosto, confirma. Ó, voltando aqui. O da Selic, ó, tá aqui, tá vendo? Então, deixando o periódico, pode ver que eu tô lá em agosto, ele conseguiu gerar aqui para mim, tá? Deixa eu voltar aqui na data de hoje para ver se ele já processou. Deixa eu ver aquela pastinha. Tá, ele veio para verificar, tá? Ó, então, o FD Contribuições, ele caiu em verificar, ele trouxe aqui como verificar. Nem sempre o que cai em verificar quer dizer que ele não conseguiu fazer o processo. Geralmente, quando ele não consegue, ele vem para verificar, mas aqui ele vai trazer como erro, tá? Para você ver o que aconteceu nessa importação, você vai clicar aqui nessa bolinha. Então, eu estou dentro aqui do verificar, no FD Contribuições que está verificar, e vou clicar na bolinha. Aqui ele vai me abrir o agendamento. Ó, vou clicar no agendamento, selecionar, na verdade, e aqui ele vai me trazer a mensagem. Então, atenção, no SCP, tá referente, mas parece que ele gerou. Parece que ele gerou FD contribuições. Vou voltar aqui na pastinha, coloquei ela dentro da monitorada. Não, não gerou não. Tem apuração lá no mês? Eu acho que deve ter uma apuração do mês de fevereiro, né? Dá uma olhada. Será que eu coloquei também o mês anterior? Na correria, pode ser que eu tenha colocado errado. Vamos dar uma olhada aqui. Tem FD aqui gerado. Ver se tem obrigação a pagar, né? Então, FD, vou entrar lá no demonstrativo.
Gente, se eu sumir de repente, começou a cair um toró aqui, uma chuva bem forte, pode ser que minha internet dá uma piscada, tá? Mas continue na sala. Ó, tá vendo esse relatório dela? Ficou bloqueado no PopUp. Eu vou vir aqui, desbloquear, eu vou conseguir acessar. Fiquem ainda na sala, porque geralmente ele pisca e volta, tá? É só o tempo de restabelecer minha internet, eu volto aqui. Se eu perceber que vai demorar muito, eu dou um jeito de avisar o João para avisar vocês, tá? Mas só para, já gosto de deixar ciente. Não, tem a recolher também. Vamos, a gente tentar lá novamente. Deu como concluído, salvo na pasta monitorada, empresa. Ele até criou aqui, por que ele não trouxe? Já tem uma pastinha aqui dentro. A gente gera novamente igual para ver. Deixa eu ver aqui, só a Selic, deu o horário da Selic. Clica aqui em ESC para sair. Ó, o da Selic foi com sucesso, tá? Então, caiu aqui em sucesso. Então, está atualizado ali as taxas Selic, tá? Só para mostrar o que eu estava dizendo ali. Se eu entrar ali, quero desativar o processo, posso entrar no mês ali anterior, no próximo mês ali, como eu tinha agendado aqui a taxa Selic, eu entro aqui, eu quero desativar esse processo. Desativar, sim. Ó, saiu. Então, aí se eu voltar ali, dar uma olhada nos meses. Mês de abril, dia 26. Ó, abril, dia 26, já não tem mais a taxa Selic aqui, tá? Por quê? Eu desativei o processo. Então, se for periódico, não quer mais fazer aquele processo ali, vocês conseguem desativar, ele vai limpar para todos os meses para frente o processo para vocês, tá? A mesma coisa é editar. Precisa editar, trocar data, trocar horário, entre em um que ainda não foi processado, troca ali, que ele vai acatar ali a nova configuração. Deixa eu agendar aqui novamente o FD. Vamos ver. Ver se vai criar fora da pasta monitorada ali. Vou deixar até como não, tá? Só para a gente fazer esse teste aqui, para ele não fazer nada. Gente. Ah, mês atual, gente. Mês atual, mês anterior, talvez eu tenha errado aqui. Nenhuma. Aqui ela é. E vamos deixar aqui como cumulativo. Vou pegar aqui. Vou até tirar da pasta monitorada, deixar só não 47, porque aí dá até para criar umas pastas lá dentro desse do kill para salvar ali. Aqui, na verdade, era para ter, acho que o pessoal não colocou, mas tudo bem. Vamos tentar assim, só para mim ver. Vou tentar aqui, fazendo o processo, só para a gente confirmar, tá? Hoje. Está agendado novamente. Enquanto ele está ali, só para mostrar aqui para vocês, vou gerar aqui o arquivo. Ó, só para mostrar aqui para vocês, tá? Então, quando vocês fazem pela rotina manual, o arquivo ele vai criar assim, tá? Nesse formato. Vocês vão clicar nele, ele vai fazer o download na máquina de vocês, vai cair lá na pasta de download, né? E dali você pega o arquivo e coloca na pasta do seu cliente, ou de repente vocês têm uma pasta ali que é só de SD, coloca na pastinha que vocês já trabalham, tá? Mas aqui
dentro da rotina manual, a gente não consegue vincular uma pasta. Ele sempre vai gerar esse arquivo aqui. Toda a geração de arquivo aqui do Cloud é nesse formato, tá bom? Enquanto, deixa eu ver, deu 56 lá. Verificar também. Tem que verificar. Cinquenta e seis. O que deu sucesso. Vamos ver aqui agora. Ai. Esperar aqui, ver se o pessoal me responde, tá? A gente volta aqui. Para não perder aqui o time aqui da questão da importação, tá? Vou ver ali com o pessoal, depois a gente dá uma olhada para ver o que está acontecendo. Mas ele teria que criar uma pasta ali com o número da empresa, acho que ele traz o número da empresa, se eu não me engano, e dali ele gera o arquivo lá, e daquele arquivo depois vocês vão subir no PVA, tá? Então é nesse formato ali que vocês vão fazer. Importação de nota. Não sei se vocês estão, provavelmente acho que habilitaram a importação pelo Zen, né? Então tem que ver se o procedimento ali, o Zen já está buscando as notas da empresa. É uma das formas que vocês têm para fazer importação. Então, a mesma coisa, agendar. Vou pegar aqui, por exemplo, a de estaduais aqui. Estadual, NFE, avança. A mesma coisa, define ali o horário, né? Se é periódico, o dia que vocês vão importar. Ah, é uma empresa que tem pouco movimento. Posso deixar para importar tudo lá, por exemplo, deixar para importar o mês de março, tudo ali no comecinho de abril? Pode. É uma empresa que tem muito movimento. Eu quero importar diário? Pode, pode. Ah, é uma empresa que ela tem até que movimento, mas eu prefiro importar ela a cada 3 dias. Posso? Pode. Tudo isso você vai definir aqui, tá? Na parte aqui de baixo, quando você colocar ali periódico, na verdade, né? Você vai definir aqui. Então, eu quero que ele importe um dia, uma vez por dia, tá? Então, ele vai pegar e vai importar somente o dia ali anterior, na verdade, né? Então, o dia 26, ele importa, dependendo de quanto você definir, né? Lá no a quantidade de dias que ele vai retroagir. Mas, por exemplo, eu quero que ele importe sempre o dia anterior. Então, dia 26, ele importa dia 25. Dia 27 vai importar dia 26. Eu quero que ele importe sempre um dia, mas sempre pegando 10 dias. Então, ele vai contar 10 dias para trás, vai importar. Dia 27, pega 10 dias para trás, vai importar, tá? Eu quero importar 3 vezes na semana. Então, 3 semana. Aqui embaixo, ó, ele vai habilitar os dias da semana que você quer que ele faça importação. Eu quero que ele importe no domingo, na quarta-feira e na sexta-feira. Então, quando for domingo, quando for quarta e quando for sexta, o KIO vai realizar a importação dessas notas fiscais para vocês, tá? Vou deixar aqui como não, só para chegar aqui na configuração para mostrar para vocês. Então, ó, não se aplica, que nem eu comentei, né? Quando você coloca aqui como não se aplica, aqui você vai colocar, colocar a quantidade de dias retroativos que você quer que ele importe. Eu quero que ele importe um dia, então ele vai importar sempre o dia anterior. E eu quero que ele importe 7 dias para trás, então ele sempre vai importar. Hoje é quinta, então ele vai importar da sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Não, então, vai ser quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Então, desde quinta-feira passada até quarta-feira, ele vai fazer essa importação. Aí, amanhã, ele vai fazer, vai contar 7 dias para trás e vai reimportar, tá? Então, é esse processo que ele vai fazer. Posso colocar várias empresas aqui? Pode, não tem problema nenhum. Desde que a importação esteja sendo feita pelo Zen, tá? Não tem como você colocar várias empresas aqui, se porventura você vai utilizar por arquivo. Eu consigo, então, colocar a minha pastinha de XML que eu importar? Consegue, tem que estar lá naquela pasta monitorada e colocar ali, tá?
Vai ter que ver quem está lendo. Mas tem que colocar ali. E de lá você vai falar, olha, provavelmente você vai separar. Lá tem a pasta 145, que é da minha empresa Lua. Eu quero que você pegue essa pasta, nesse caminho, a pasta 145. Aí ele vai importar. Então, aqui não é legal você colocar vários arquivos quando a importação aqui vai ser o XML ali pela pasta do cliente. Agora, estou buscando pelo Zen. Não lembro se vocês estão com Zen 1 ou Zen 2, né? Estou buscando pelo Zen aqui. No Zen, a empresa 145, a empresa 80, a empresa 402 já está importando. Então, eu posso colocar as empresas aqui na seleção múltipla, tá? Coloco seleção múltipla, coloca um, dois pontos para se caso tiver filial, ele leva também. E aqui você vai colocar a quantidade de dias, se caso for não se aplica. Se você quiser importar o mês atual, então ele vai importar o mês 3, aí ele vai mês atual, ou se é o mês anterior, no caso aqui a gente está em março, ele vai importar ali o mês de fevereiro. Então, tudo isso aqui vai ser definições que vocês vão colocar dentro do Kill para ele poder rodar o processo. O campo aqui das notas fiscais, os parâmetros, é o mesmo do manual, tá? É o mesmo parâmetro. O que muda? Aqui você vai indicar, se você vai buscar do Zen, você vai buscar ali da pasta, né? Só isso. Mas, na verdade, no manual até tem também esse processo, né? Na verdade, o que muda é o caminho aqui. Então, vamos dizer assim, você vai ter que colocar um caminho. Mas pode ver que o parâmetro é o mesmo. Ah, mas eu tenho empresas que eu faço importação de notas de entrada e vou fazer relacionamento. Aí, como que eu vou fazer? Neste caso, não tem como fazer relacionamento pelo Kill, né? Porque o relacionamento, ou você faz no momento da importação, que ele abre a tela de relacionamento para você relacionar, ou você vai fazer na rotina de relacionamento. Neste caso, coloca o Kill para importar as notas fiscais. Aí, quando importar, deixei para importar hoje, às 3 horas da manhã. Quando chegar lá no dia 27 e 28, é o dia que eu tenho para fazer o relacionamento. Então, eu entro lá na rotina de relacionamento, relaciono todas as minhas notas fiscais, eu oriento a excluir a nota que foi importada, tá? Porque, se vocês sabem ali, o relacionamento, quando a gente faz na área do relacionamento, ele não vai mudar direto na nota fiscal, então você precisa reimportar as notas para ele poder acatar um relacionamento que vocês realizaram. Então, por exemplo, importou dia 26, do dia 27 até o 28, é o dia que eu tenho para fazer, olhar as notas e poder relacionar tudo. Relacionou? Aí no dia 28 eu excluo minhas notas. No dia 29, eu coloco ali um agendamento para ele reimportar novamente as minhas entradas, e aí sim ele vai já importar com o relacionamento realizado. Tá? Então, é nesse formato que vocês vão trabalhar. Nota de serviço, eu consigo fazer em lote? Consegue. Só que no serviço tem uma pequena, é um pouquinho diferente. Vocês vão configurar uma empresa para poder fazer a importação da nota, tá? Eu fiz ali a configuração para importar notas de prestado. Agora eu quero replicar isso para minhas demais empresas. Então, é aqui utilitários, criar procedimentos em lote, NFE, né, a integração ali do Zen. Clico aqui nele, coloco aqui na origem a empresa que eu já tinha feito primeiro agendamento ali, né? Que eu vou me basear naquele lá. E aqui eu coloco as minhas outras empresas, separando ali por ponto e vírgula. Aí ele vai criar, né? O agendamento para todas essas empresas conforme os parâmetros que está nessa aqui, tá? Então, vou buscar pelo Zen, coloco ali os parâmetros nessa e faço aqui o agendamento em lote. Lá na NFI, a gente até consegue colocar ali no momento do agendamento, mas aqui no Kill, nas notas de serviço, ele tem esse utilitários para você criar esse processo. Bacana? Simples Nacional. O Simples Nacional é possível a gente automatizar também ali no Kill, né? A automatização, na verdade, rodar dentro do Kill. Primeiro, a gente tem que automatizar as empresas, tá? Não adianta eu pegar lá a empresa 18 e colocar direto lá no Kill, que ele não vai ler. Lá mesmo, quando você vai tentar realizar um agendamento no Kill, ele vai pedir, né, que você clique ali na automatização do Simples. Então, as empresas de Simples Nacional, que vocês quiserem colocar dentro do Kill, ela tem que estar na área de automação. Outro detalhe, as empresas elas têm que estar na opção como ou certificado digital ou procuração eletrônica, tá?
ele não vai aceitar por código de acesso. Então, sempre, aí, se vocês forem colocar, muda ali para certificado digital ou procuração eletrônica. Se for pela procuração eletrônica, que é o Ortoga, define lá o Ortoga do gerenciador de empresa, né, lá na aba de Ortogas de cada empresa. Se for certificado digital, dá para subir o certificado digital da empresa pela API, tá? Então, você sobe ali pela API o certificado, coloca ali na opção que você vai pelo certificado digital, que aí o KIO vai entender esse processo. Outra coisa, ó, opção, tá? A opção do simples. Outra coisa, para ir para a automação, tá? Ele precisa também, a empresa estar cadastrada lá dentro do Zen. Então, acho que o cadastro da empresa e habilitado lá um usuário, né? Isso aí, o pessoal do Zen deve ter passado ali nas agendas dele sobre como criar e habilitar o usuário ali. Então, as empresas da automação do Simples têm que estar com a empresa cadastrada lá e o usuário habilitado. Se não tiver, ele não vai gerar aqui dentro. Ele consegue pegar o demonstrativo recibo? Consegue, desde que vocês tenham Integra Contador, tá? Não tem o Integra. Então, a única coisa que vocês vão conseguir baixar aqui, sendo na automação, sendo lá na rotina manual, ou sendo lá pelo KIO, é o DAS. O DAS vocês vão conseguir baixar, tá? Consegue baixar na sua máquina, consegue mandar publicar lá no EDOC do seu cliente, caso eles tenham habilitado lá a parte do EDOC. Então, a guia do Simples vocês vão conseguir. Caso vocês queiram, não tenham Integra e queiram pegar o demonstrativo, aí vai ter que entrar ali pela área, direto ali no Simples Nacional, tá? Como que eu cadastro isso aqui, automação dentro do Toquestor? Então, eu vou entrar na parte dos parâmetros. Aqui, essa parte de configuração, gente, é a mesma da área do Simples Nacional, tá? Então, por aqui mesmo, na área da automação, você consegue fazer opção, consegue definir anexo, você consegue fazer tudo que é referente ali às configurações do Simples. Aqui na parte do parâmetro, é onde você irá definir quais são as empresas que irão entrar na automação. Aqui a gente tem, acho que só um, né? Só a configuração 1, tem até uma empresa ali já cadastrada, né? A Motion aqui. Então, aqui é a empresa sem movimento, tá? Então, fizeram aqui um cadastro na configuração 1, empresa sem movimento. Aqui eu posso colocar todas as minhas empresas que nunca têm movimento, posso colocar aqui embaixo. E no processo de configuração, eu tenho auditoria, apuração e transmissão. Eu posso pedir para ele não auditar e não transmitir, mas apurar ele sempre vai apurar, tá? Pode ver que eu não consigo, ó, desmarcar. Posso pedir para ele fazer só auditoria e apuração, posso pedir para ele fazer só apuração e transmissão. Por exemplo, estou com 5 empresas aqui que nunca tem movimento, ela nunca teve. Estou aqui no escritório há 10 anos, essa empresa nunca teve movimento, só fico lá gerando sem movimento das dela lá no ECAC. Então, é empresa que não precisa de auditoria, né? Então, eu posso deixar ela como apuração e transmissão, que aí ele vai fazer esse processo lá dentro, tá? Eu quero colocar auditoria, porque eu estou colocando agora aqui na configuração 2, as minhas empresas do anexo 1, por exemplo, e eu quero que ele audite lá algumas coisas antes de apurar e transmitir. Aí, o sistema, ele vai olhar a auditoria, se caso alguma coisa barrar ali na auditoria, a empresa que está errada, ele para, ele não continua o processo, e a restante ele vai fazer. Aí ele apura e vai transmitir. Só um minutinho. Então, aí ela barra o que ficou na auditoria, né? Foi barrada pela auditoria, ela para ali, as outras ele faz o processo, tá? Ele apura e transmite. Aqui, regras de apuração para transmissão, a gente tem transmitir sem reapurar e reapurar antes de transmitir. O que significa? Vamos imaginar que essa empresa aqui tem a Motion e tem mais 3 empresas aqui embaixo da Motion, tá? A Motion, vocês vão colocar lá no agendamento do KIO, lá no KIO, que ele vai fazer esse processo deles, né?
essa apuração e transmissão sempre no dia 10, tá? Então, a definir que a configuração 1, as empresas que estão na configuração 1, eu quero que o Kill faça esse processo sempre no dia 10. Só que a Motion, fora os clientes aqui de baixo, né? A Motion é um cliente que sempre pede para você, lá no dia 7, para você mandar o demonstrativo do Simples Nacional, para saber, né, quanto que ela vai pagar de DAS, para ela ter um controle, para ela poder trabalhar ali no caixa dela, para ela arrumar dinheiro para pagar aquele DAS, tá? Então, você colocou lá a importação pelo Zen, importou as notas, conferiu, você foi lá, apurou dentro da rotina manual, gerou o demonstrativo e mandou para ela, mas você não transmitiu. Você só apurou, gerou o demonstrativo e mandou para o seu cliente lá para ele poder conferir ali quanto que ele vai pagar naquele mês. Naquele mês, né? Então, a empresa Motion, ela foi apurada, tá? As outras não. Aqui na automação, eu posso definir se ele vai transmitir sem reapurar. Então, o que quer dizer? Ele vai apurar as outras empresas embaixo, que elas não foram apuradas ainda, só que a Motion, ela não vai reapurar, tá? Ela simplesmente só vai transmitir o Simples Nacional. Então, ela apura as empresas de baixo e pega todas as empresas e transmite, tá? Se eu colocar como reapurar antes de transmitir, então ela vai reapurar a Motion e apurar as empresas abaixo e vai transmitir todo mundo junto. Então, é esse processo que ele faz. Ah, mas qual que é a diferença? Pode ser, imaginando que a Motion ali, vocês importaram a nota e dentro do mês ela tinha lá 15 mil de notas fiscais, né, de faturamento. Só que aí, sem querer, alguém confundiu, estava aqui com outras abas abertas, com várias empresas, e sem querer acabou importando uma nota fiscal na Motion, que não era da Motion. E aí, com isso, subiu ali o faturamento dela. Subiu para 17 mil, por exemplo. Só que como você apurou a primeira vez, o sistema vai entender que o faturamento dela é 15, mesmo tendo uma nota que foi importada posteriormente naquele mês, né? Quando ele vai entender? Se você reapurar o Simples Nacional. Aí ele vai pegar aquela nota que ficou de fora e reapura e vai considerar que o valor do faturamento é 17, não 15, tá? Então, aqui você consegue trabalhar com isso. Olha, eu não quero que ele reapure, eu quero que ele transmita sem reapurar, porque se acontecer de cair uma nota que não é dela, pelo menos só entrou o faturamento que é somente da Motion mesmo, tá? Então, esse processo que esse campo ele vai fazer. Publicar automaticamente lá no EDOC, né? Então, essas empresas aqui, tá no EDOC, tá bonitinho, aí você pode, se você quiser publicar lá, para o seu cliente já pegar de lá, deixa como se ele publica. Se deixar como não, ele não vai publicar, mas eu consigo baixar a guia? Consegue. Depois que ele finalizar o processo, você vai conseguir baixar a sua guia ali, tá? Então, só para mostrar para você, e para colocar a empresa aqui, né? Você faz aqui a primeira parte, venho aqui no maisinho, aqui na parte de baixo, e aqui eu coloco as empresas que vão entrar nessas configurações. Eu estou com empresa sem movimento, então aqui, a empresa 12 é sem movimento, salvo. A empresa 15 é sem movimento, salvo. Clica aqui no mais, né, para dar um novo, a empresa 18 é sem movimento, salvo, tá? E aí ele vai listar as empresas que você estava colocando aqui, ele vai listar aqui embaixo. Feito isso, quando você avança, se tiver marcado a auditoria, ele vai abrir o que você consegue auditar. Então, qual que é a configuração que vai auditar? Eu sempre falo que eu acho que o nome configuração ele fica meio estranho aqui nesse contexto, tá? Mas configuração dentro aqui dos parâmetros da automação é o lote de empresas que você está criando ali. Então, a configuração 1 é meu lote de empresa onde está a Motion, né? Então, daquelas empresas, eu quero que ele faça auditoria de algumas coisas, ou de tudo que está marcado aqui. Então, você pode marcar, eu quero que ele audite itens divergentes do valor contábil com documento fiscal. Eu quero que ele audite documentos fiscais sem detalhamento de natureza. Aí você vai marcar aqui, tá? Se você concluir aqui, ele vai manter. E aí, se porventura, quando vocês processarem ali, algum deles cair na auditoria que você marcou, aquela empresa ela vai ficar barrada, ela não vai para frente, tá? Na automação,
ele tem a parte da execução, tá? Quer dizer que dentro aqui da automação, você consegue fazer todo esse processo nesse exato momento, né? Então, aqui eu vou colocar um lote de empresas e eu não vou colocar no Kill, e eu quero que nesse exato momento ele faça auditoria, apuração e transmissão. Então, eu vou marcar a configuração 1, que é aquele meu lote de empresa, eu quero que ele faça apuração, por exemplo, do mês 3, tá? Mês 3 de 2026 aqui, período inicial e final. E vou executar. Quando eu executar, ele vai cair aqui no controle de transmissão e aqui você espera, tá? Porque ele vai lá para a fila da API, vai fazer a entrega. Se ele processar certinho, ele vai vir no processado. Se tiver alguma empresa que foi barrada, por exemplo, caiu na auditoria, ele vai vir para verificar. Aí aquela empresa ali que entrou em verificar, né? Provavelmente ele vai trazer qual é a empresa que barrou na auditoria, entra da empresa, faz o ajuste que você quiser. Se você quiser, ajustei, posso fazer a entrega dos DAS pela rotina manual? Pode, não tem problema. Posso fazer aqui direto da área da automação? Pode. Como você vai fazer somente uma empresa, porque as outras 4 foi certinha, somente a Motil que caiu ali na auditoria, aqui na execução eu posso pedir para ele fazer por empresa. Aí eu vou colocar o número da empresa Motil, que esqueci agora qual que é. Vamos imaginar que é 18, tá? Empresa 18 é a Motil. Aí a empresa 18, ele vai lá e faz só o processo de entrega da empresa Motil, auditoria, apuração e transmissão, ok? Para você colocar a empresa aqui dentro da área de automação, fazer a entrega pela área de automação, se for por empresa, a empresa, ela tem que estar dentro dos parâmetros. Eu não posso pegar simplesmente a empresa 91 e ela não está aqui no parâmetro e tentar fazer execução por aqui que ele não vai deixar, tá? Então, tem que estar dentro do parâmetro. Aí aqui vocês podem criar, tá, gente? Que nem eu comentei. Empresa sem movimento, empresa do anexo 3, empresa do anexo 1, empresa do anexo 5. Se quiser colocar tudo de uma vez, vocês também podem. Aí vocês vão ver qual que é a melhor forma de vocês fazerem isso, tá? Montei meus parâmetros dentro da automação. E eu quero que o Kill faça esse processo. Eu vou colocar para o Kill fazer a minha importação de nota. E aí, por exemplo, no dia 2 ele importa todas as notas fiscais. Do dia 3 até o dia 8 é o tempo que eu tenho para analisar, porque o Kill ele não vai fazer análise, tá? A análise fica a cargo de vocês, tá? Então, o Kill ele importa, vocês vão analisar se realmente importou todas as notas. Ó, tô importando nota da prefeitura lá, bateu o faturamento com a prefeitura com o que tá ali no total do ISS, bateu. Ah, o total de ICMS, realmente é esse valor que ele tem de revenda? Ah, é esse valor. Legal, tá tudo certo? Tá. Se tá aí, se a auditoria, apuração e transmissão tá dentro do Kill, deixa lá. Então, no dia 10, eu vou definir que o Kill faça esse processo. Aí sim, eu venho aqui dentro do Kill. Aí você entra dentro do Kill, procedimento, agendar. Entra ali no agendamento, Simples Nacional, seleciona. Ó, tá vendo? Automação. Vou pegar pela automação, avança. É um campo obrigatório, tá? Então tem que marcar automação. Aí aqui é a agenda. Eu quero que ele faça periódico, sim, sempre, por exemplo, às 20 horas, todo dia 10. Eu quero que ele vai fazer esse procedimento, data final não. Aqui eu coloco sob demanda não, né? O processo do Simples Nacional é uma vez mês, coloco um mês. Define se vai ter feriado no final de semana. Aí, na parte da configuração dos parâmetros, ele vai abrir, ó, aqui a configuração. Então, aqui eu vou colocar na configuração 1, que é onde ele vai fazer ali o processo, né? Auditoria, apuração, transmissão. Ah, eu quero colocar no dia 12 as minhas empresas de comércio. Aí você cria um agendamento. Vamos imaginar que as empresas de comércio ali estão na configuração 2. Então, na configuração 2, ele vai fazer ali o processo das empresas de comércio, que está lá na automação. Ah, como eu tenho várias empresas em movimento,
Então, eu posso já colocar que o Kill faça esse processo no dia 5, por exemplo. No dia 5, as empresas em movimento, que é a configuração 3, por exemplo, tá? Aqui, hipoteticamente, que é a configuração 3, ele vai rodar o processo. Então, você pode até definir em datas diferentes, né? Porque, às vezes, uma empresa em movimento já manda para ele fazer o processo. A empresa de serviço, geralmente, é mais rápido da gente de importar a nota e conferir se realmente está batendo com a prefeitura. Geralmente, o trabalhinho a mais ali é nas empresas de comércio, de indústria. Então, aí aquelas, vou deixar um pouquinho mais para frente, que é o tempo hábil que eu tenho para conferir se realmente entrou as notas, tá? Então, é dessa forma que vocês vão trabalhar a automação dentro do Kill, tá? Então, vocês podem colocar no Kill ou trabalha ali direto na área da automação. Gente, o que eu falei até aqui, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Só ver se na agenda dada para o dia 10 aqui. Então, ó, vocês viram que há diversas formas de... Ó, não tem nada, tá? Não tinha colocado dia 10, não ficou, realmente ficou, não. Há diversas formas de vocês automatizar a parte operacional aqui dentro do Questor, tá? Então, que vocês puderem, já vem automatizando, já deixando tudo certinho, bonitinho aqui, que já vai ser um trabalho a menos que vocês vão ter ali no operacional de vocês. Bacana? E aí, vocês podem fazer isso, por exemplo, lá para o inventário, lá no inventário, ele é só a importação dos arquivos lá, do DNLI. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o que... Não, isso aqui é patrimonial. Peraí. Inventário, kill. Então, aqui é o kill do inventário. Acho que é o de cima. Então, o mesmo processo, entra no kill, procedimentos, agendar, localiza ali o que ele tem dentro da rotina. Ó, importação de layout, tá? Então, dentro do inventário, a única coisa que ele vai fazer é importação de layout. Mesma coisa, coloca a agenda, coloca ele nas configurações para ele fazer o processo. Cadê ele aqui? Controle de tributos, também tem um kill. Área de trabalho, né? Tem um kill, área de trabalho. Procedimento. Agendar. Clica aqui na lupinha. Então, dentro do controle de tributos, o que consegue fazer? Execução da contabilização, né? Então, se o pessoal da contabilidade quiser contabilizar ali as baixas dos pagamentos, importação das cotações, tá? Então, você pode agendar por aqui, pode agendar pelo fiscal, ou pode agendar ali pelo contábil. Até pelo contábil tem. Como ele é por banco, né? Agenda só em um ali, ele já vai para esse atualização, ele vai para todas as empresas, para todos os funcionários, tá? Não precisa agendar em vários módulos diferentes, não, e todo mundo fizer um agendamento disso, tá? Uma pessoa agendando ali, ele já vai, como ele é por banco, ele vai aparecer para todo mundo. Importação do ECAC, tá? Então, aqui dentro do cloud, para vocês fazerem a baixa do ECAC, vocês precisam, primeiro, agendar no Kill, e aí dentro do ECAC, dentro aqui do módulo, vocês vão fazer o acompanhamento dessa baixa, tá? Então, ele tem esse processo aí que é um pouquinho mais longo, vamos dizer assim, depois eu mostro ali onde vocês acompanham. Primeiro vocês agendam, depois vai acompanhando ali, esperando ele lá no ECAC buscar a baixa e baixar as notinhas para você. O Meet, né? O Meet aqui, apesar que também o Meet a gente tem no fiscal e no contábil, ou faz em um ou faz no outro,
Lembrando que o Meet precisa ter o Integra Contador, tá? Porque aqui ele faz todo o processo de... Deixa eu até ver se não mudou, né? Mas aqui ele faz todo o processo... Ó, vai preparar a fila de transmissão. Então, aqui ele faz o processo de gerar o arquivo e transmitir, tá? Ele não tem só o gerar, se de repente fosse ali igual da contabilidade, do Simples Nacional. Então, aqui vocês só vão conseguir mesmo trabalhar com o Kill no Meet se porventura vocês tiverem ali o Integra Computador, tá? Se não tiver, aí não vai ter como não, tá? Ah, outra coisa, agendei ali a minha automação ou fiz pela minha automação. Como eu baixo as guias? Quando você vem aqui, se ele vai estar em sucesso, em verificar, dependendo do que ele pegou ali, né, do processo, lembrando que nem sempre que está em verificar quer dizer que é erro, tá? Então, se vir como verificar ou alerta, o processo geralmente ocorre, menos o da pastinha aí que eu já tenho que ver aqui com o pessoal interno, né? O processo geralmente ocorre, pode ser que alguma coisa ali deu alerta, tá? Mas aí pode ser Simples Nacional, uma empresa barrou na auditoria, as outras foram, né? Então ele vai cair ali no verificar. Você tem que verificar que uma empresa ali barrou na auditoria. Como eu baixo as guias? Quando você vem aqui, lá no Simples Nacional, tá? Lembrando, vamos imaginar que aqui é uma empresa de Simples que está na automação. Quando você vem aqui em ações e clicar, ele vai ter a guia, né? Então, guia, baixar em PDF, uma coisa assim. Ele vai ter o demonstrativo e o recibo. Mas aí, como não tem Integra, não adianta lá que ele vai dar mensagem que precisa do Integra, né? Aí, só você clicar nele, no baixar guia, né? Baixar em PDF ou baixar em zip, alguma coisa assim. Baixa ali, ele vai baixar o arquivo na sua máquina e você tira ali do download e coloca na pastinha do seu cliente, tá? Então, é esse processo aqui que vocês vão fazer dentro do Kill na questão do Simples. Só para mostrar para vocês sobre a baixa lá no controle de tributos. No controle de tributos, primeiro eu agendo no Kill, né, a busca do pagamento. Aí depois eu entro aqui em movimento na parte dos créditos, pagamento com DARF. Clico aqui nesse ícone aqui, ó, acompanhamento da captura. E aqui ele abre, ó, a API, tá? Então ele vai, aí você tem que aguardar ele fazer o processo até vir para sucesso, tá? Veio para sucesso, é porque ele conseguiu realizar a baixa. Na dúvida, isso aqui. Na dúvida, a gente tem um docs, tá? Do Kill aqui, explicando aí como você vai fazer esse processo. Aqui deu um erro na procuração eletrônica. Então, imprevisto, parâmetros. Ó, isso aqui ele deu eletrônica, a empresa 1, empresa 1. Deixa eu dar uma olhada na empresa. Ah, não, essa mesmo, 45. Essa a gente tinha agendado para ela. Gente, eu não lembro se foi com vocês que eu fiz algum teste disso aqui. Parece que eu tenho um cliente de migração, que às vezes eu me pergunto com qual cliente que eu fiz tal processo. Vocês queiram perguntar? Eu peguei aqui rapidinho, Michelle, só porque o meu microfone está com um probleminha. Uhum. Eu só queria te perguntar uma coisa que eu estava rodando uns testes para importação de nota fiscal, a respeito da pasta. Ele deu algumas vezes a pasta inválida ou a pasta sem arquivo para importação. Ele tem alguma restrição em questão da pasta ou do caminho que ele tem que correr para pegar os arquivos? Então, os arquivos que você quer importar XML que seu cliente mandou e você quer importar aquela pasta do XML ou você está fazendo pelo Zen? Não, XML, pela pasta. Então, eu acho que deve estar com alguma coisa ali, tá? Porque eu estou tentando gerar um arquivo para colocar na pasta, por mais que ele fale que foi, o arquivo não está sendo gerado lá. Eu já até comuniquei aqui o pessoal no grupo que a gente tem da empresa de vocês, para o pessoal da web dar uma olhadinha. Pois é, porque isso aconteceu algumas vezes. Eu até olhei a questão do caminho, conferi os arquivos, estava tudo certinho. E tinha dado certo antes, do mesmo jeito, sabe? Uhum. Começou a dar erro esses dias para cá. Peraí. Aí eu não sei se alguma coisa mudou dessas atualizações que a gente correu. Vou até marcar isso aqui para eles. Eles certo não estão conseguindo importar. Tem mais mesmo, CPN,
Você estava conseguindo fazer já quando mudou para o cloud e depois de um tempo parou, foi isso? Não, no cloud eu não. Não, quando vocês mudaram para o banco Postgres, desculpe, essa mudança para o banco Postgres. Ou antes você já fazia esse processo? Já fazia esse processo. Porque antes eles faziam. Essa questão da importação pelo Kill, eu nunca fiz ele puxando do Zen, não. Eu sempre fiz Pela pasta, né? pela pasta. E sempre deu certo. Aí começou a dar esse erro agora. Tá. Vou até colocar aqui, ó. Ela disse que antes eles faziam com sucesso a importação. Eu não sei se às vezes era uma questão do desk só, mas deu agora erro no cloud também, né? Faz quanto tempo que vocês vieram com o banco Postgres? Mês passado? Nesse mês. Esse mês. Então, esse mês já não conseguiu fazer, né? Consegui Não, a importação? a importação. Você lembra que momento que ele separou de... Essa semana ele já não. Peraí. Ó, eu passei aqui pro João, tá? Eu vou falar com ele para colocar algum técnico do web para verificar junto com vocês o que está ocorrendo. Porque pode ser que seja algum tipo de permissão de pasta, alguma coisa. Porque entendo que o processo ela deveria estar ocorrendo aqui dentro, tá? Ela quer a pasta monitorada, que deveria ter as pastas para vocês gerarem, por exemplo, colocar os arquivos, Uhum. tipo, obrigações, esse tipo de coisa, porque era daqui que ele lê, né? Eu sei que tem a pasta Sync lá, que é a pasta que faz a comunicação do sistema com essas pastinhas aqui. Mas aí quem faz esse trabalho é o pessoal da web, tá? Eu já comuniquei o João, vou falar aqui com ele para ver se eles conseguem colocar um técnico, pelo menos aí, nem que seja uma horinha, para ver junto com você o que está ocorrendo aí neste caso. Aí, quando eles colocarem, faz o teste junto com o técnico para eles verem, aí depois se precisar ajustar, faz o teste ali para importação de nota, e dá fazer até um teste mesmo para gerar o arquivo, para ver se realmente ele está gerando nas pastas, né? E se você está conseguindo também buscar o XML nas pastas para poder importar pelo Kill, tá? Lembrando, não sei se esse processo fica só a cargo, a sua responsabilidade ou o pessoal, a equipe faz esse processo também? Não, a gente ainda não passou para o resto do pessoal. Eu estava rodando os testes primeiro para poder passar para cada um. Tá. Depois, quando você conversar com o técnico do web, pergunta para ele em relação como que vai fazer nos computadores dos colaboradores, tá? Que eu creio que vai ter que colocar ali essa pasta Sync aí, que é a comunicação do sistema com o servidor, para ele conseguir buscar realizar essas importações ou gerar os arquivos. Se Então, for questão de permissão, aí permitindo tem que ser em cada usuário, né? Então, aí, Nicole, é o pessoal do web que vai conseguir tirar essa dúvida com você, tá? Porque toda questão de parametrização do Kill, fica tudo a cargo do pessoal do web. Então, Zen, Kill, tarefa, tudo web. A única coisa que a gente vê em tributário é só mostrar como vocês fazem o agendamento para poder fazer o processo dentro do tributário, tá? Então, essa questão de permissão, tá faltando realmente alguma coisa, algum caminho para ele poder buscar. Isso aí você consegue tirar todas essas dúvidas com o pessoal do web, tá? Eu estou falando com o João e vou ver se ele consegue colocar alguém, pelo menos uma horinha, 2 horinhas com você, para você tirar essas dúvidas aí. Bacana? Não, beleza. Beleza? Então é isso, gente. Pessoal, o que eu tinha que passar é isso para vocês, tá? Eu sempre comento ali nos finais das minhas agendas de migração. Entendo que é difícil a gente mudar de um sistema ali para o outro, né? Apesar que o cloud é a mesma coisa que o desktop, a única coisa que muda mesmo é o layout do sistema, tá? Então, todo o processo que vocês fazem de parâmetros, como o sistema cloud trabalha, ele é o mesmo desktop.